primeira derrota em eliminatórias. Cruzamento, Tafarel botou pra dentro! Tafarel botou pra dentro! Uma classificação conquistada no último jogo. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo de 94. Uma pressão de 24 anos sem Copas. A gente já tinha errado 24 anos. Não pode errar. Uma equipe desacreditada. Você tinha um time de operários com 2 artistas. E um craque polêmico. Por isso que eu sou difícil, sou autêntico, sou real, sou claro. No episódio de hoje, o Brasil começa a arrancada rumo ao prometido tetracampeonato. Se realmente acontecer um resultado negativo, o maior culpado sou eu. O Brasil fez sua estreia na Copa no estádio de Stanford, na Califórnia. Quase um ano após o espetacular jogo do Maracanã contra o Uruguai, o Brasil entrava outra vez em campo de mãos dadas, sob o olhar do mundo e a pressão de milhões de brasileiros num jejum de 24 anos. Dou uma piscada mais longa, assim, que começou esse desafio, mas é uma coisa de sonho, ver que é real, o estádio inteiro amarelo, Copa do Mundo. O Brasil inteiro ligado na Globo. A gente volta lá atrás, perdemos para Bolívia, empatamos com o Equador, Parreira ia cair, pressão para tirar o treinador. Começa a Copa para o Brasil. Rolou a bola no Stanford. A ansiedade do primeiro jogo, né? No meio das pernas do russo. Contra a ansiedade, o melhor remédio era um gol. E a carga de expectativas estava sobre a dupla Bebeto e Romário. Bastaram 26 minutos para que eles assumissem o seu papel. Bateu, olha o Brasil. É do Brasil. O Romário partiu, botou na frente, lá vai o baixinho. Pênalti, mas é Copa, né? Vamos lá, Raí. O Brasil inteiro com você. Partiu, Raí, bateu. É gol, é gol. Gol! É do Brasil! Apesar da estreia tranquila, nem todas as notícias eram boas. A coisa é séria com o nosso xerife ali. O xerife, até então fundamental no time, estava fora da disputa e acabou tendo que assumir outro papel. O zagueiro Ricardo Rocha não tem mais condições de jogo. Ele levou a mão na altura da virilha, aparentemente um problema muscular. Eu chorei muito no dia da minha lesão. Eu deixei ele deitado, dormindo, fui no chuveiro tomar um banho, chorei muito, fiquei muito mal. E no outro dia, fiz a ressonância, deu um estiramento. Com 20 dias mais ou menos, ficar parado. 20 dias, acabou a Copa do Mundo. Ele só jogou a primeira partida, mas ele foi tão importante quanto a qualquer jogador que tenha participado de todos os jogos. Então aquilo ali, rapaz, quando a gente ia para os jogos, cara, a gente ia cantando, todo mundo se divertindo. O Ricardo foi um cara também importante pra caramba. Acabou! 2 para o Brasil, 0 para a Rússia. Sai fazendo festa para a torcida brasileira. 4 dias após a vitória na estreia, o Brasil voltou ao estádio de Stanford com um novo objetivo: a classificação antecipada. Era preciso vencer o time de Camarões do veteraníssimo Roger Milá. O Brasil insiste, vai para cobrar. Fisicamente muito forte a seleção, até um pouco maldosa. Só o Parrão abusou, apelou, avermelharam a vida dele. O jogo mais duro dos camaroneses foi desmontado por um lance de craque, mas executado por um jogador que não carregava lá uma grande fama de bom de bola. Dunga tinha sobre as costas o peso do fracasso da Copa de 90, mas fez uma Copa brilhante em 94. Bota na frente, essa é sua, baixinho. Vamos, garoto, vamos, garoto, vamos, garoto. A metida de bola que o Dunga deu foi impressionante. Dunga meteu de curva, deixando o Romário na cara do gol.
E a gente gostava dele, eu e o Zagallo. Veio aquele negócio de 90, era Dunga, ele ficou marcado, estigmatizado, seria o termo. E logo depois do insucesso, você botar a culpa num jogador só, né? É muito, muito difícil assim, né, cara? Batizaram da era Dunga, né, aquela seleção, e Dunga foi execrado. A gente junto, mas ele muito mais. Sai do Dunga. Olha o Maradona que eles estão machucados aí. Enfiou pra Canija, fez a fita e Tafarel bateu. Eu comecei a jogar junto com o Dunga, eu tinha 17 anos, eu e Dunga. A minha era aquela ali. Chega bem Dunga. Com ele não tem tempo ruim, toma e bota pra frente. Ele era muito respeitado. Obrigava o outro time a ter respeito, entendeu? Isso era muito importante no momento em que o Brasil talvez não impusesse tanto respeito pela parte técnica. O Dunga não jogou a bola que o Falcão jogou, obviamente. Mas o Dunga foi campeão. O Dunga chegou em finais. O Falcão não chegou. Dunga por baixo, valeu. Vamos, Raí. Eles podiam falar o que eles quisessem. Mas aí, por isso que eu te falo, o futebol só tem uma verdade, a vitória. O resto é mentira. Para melhorar de vez o ambiente de Dunga, o segundo gol também começou pelos seus pés. O gol agora é bom, tá na hora certa. Isso, Dunga. Capricha, Jorginho. Vamos que dá o gol! 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 Aquele meu gol foi o gol que deu aquele famoso banho de água gelada neles, né? Agora, para coroar a classificação, faltava só o outro grande nome do ataque também abrir a sua contagem na Copa. O Parreira sempre falava, o importante é não levar gols, que Bebeto e Romário vão decidir na frente ali. Na frente, segura que eu quero ver. Partiu baixinho, lá vem Bebeto, bateu! É do Brasil! Os números eram ótimos. 2 vitórias, 5 gols a favor, nenhum contra. Mas todo o histórico daquele time e até mesmo o estilo de jogo ainda deixavam dúvidas sobre suas possibilidades na Copa de 94. A gente tinha um trauma de não ter vencido Copas que a gente achava que a gente ia vencer. Não era plasticamente bonito. O Parreira sempre pregou esse negócio de toque de bola, né? Posse de bola. Só quando você tem a posse e não tem o brilho, fica um negócio meio chato, meio pragmático demais. Não era um time para você achar que estava jogando bonito, nem era essa a proposta. O futebol pragmático do Brasil ficou ainda mais evidente no último jogo da fase de grupos. O time entrava em campo no estádio Pontiac Silverdome, em Michigan, para enfrentar a forte seleção da Suécia. O criticado futebol de resultados da seleção precisava apenas de um empate para garantir o primeiro lugar do grupo. O forte da Suécia era o Anderson, o centroavante, que ele era bem mais alto que eu. Lá veio o Kenneth Anderson, grandalhão, 1,93 m de altura, número 19. E a jogada da Suécia era sempre com ele. Já meteu alta. Para Kenneth Anderson, botou na frente o Tafarel e o gol. O Brasil foi para o intervalo atrás do placar pela primeira e única vez naquela Copa do Mundo. Final do primeiro tempo, 1 para a Suécia, 0 para o Brasil. E no segundo tempo, repetiu a fórmula que consagrou aquele time. Apertou? Dá bola no baixinho e confia. Faz o primeiro gol, o baixinho, Romário partiu, bateu! Gol! 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 Recupera uma bola no meio, dá uma arrancada, enfio a bola pro Romário, que ele vinha e girava, né? Aí eu já toquei, ele já gira, recebendo arranca e dá de biquinho. Romário deu 2 chutes a gol. E no segundo, esse biquinho na bola, tirando o goleiro da parada. Só que nem o gol de Romário escondia algo de diferente no time de 94. Não parecia uma equipe preocupada em encantar o torcedor. Começa a aparecer mais... Não era retranqueiro, não era defensivo, era organizado. Tem muita gente que até hoje não conseguiu sentir essa diferença entre ser defensivo e organizado. Muita gente importante fez crítica, dizendo que aquilo não era um futebol brasileiro de verdade, excessivamente pragmático. Individualmente, se você for ver as peças, o time era muito bom. Um goleiro fantástico, uma defesa sem restrição, um time que tinha pela direita, você tinha Jorginho e Cafu, pela esquerda tinha Leonardo e Branco, Dunga jogou uma Copa espetacular, o Mauro Silva jogou uma Copa espetacular, e na frente é Bebeto e Romário, cara. Partiu o Brasil de frente pro crime, lá vai Bebeto, tocou pro Romário. Que time
tinha Bebeto e Romário. Isso aí juntava todo mundo, quando esse individual passava para o grupo, realmente a seleção não era uma seleção que você via que era muito técnica, que jogava bonito. O fato de Raí não ter feito uma grande Copa criou uma enorme dependência da dupla Bebeto e Romário. Não havia outro camisa 10 no banco de reservas e o capitão acabou deixando um vazio no meio de campo. Raí, ele faz o toque pro Zinho. Eu cheguei na Copa já com opinião pública, assim, meio que ninguém sabia, ó, será que vai? As pessoas estavam com dúvidas, se não tava, isso influencia. E eu estava voltando de um período de 2 anos e meio sem férias, né? Ele não voltou na mesma forma técnica das eliminatórias. Mas até por uma questão de coerência, eu falei, ele vai jogar o primeiro e o segundo jogo, vou dar essa oportunidade. Pelo capitão, por tudo que eu representava, se eu tivesse tido uma reação ruim, não tenho dúvida do que isso ia refletir no ambiente e talvez até no resultado. No meu momento mais complicado da minha carreira, eu fui campeão do mundo, eu vou reclamar, né? Aí o capitão brasileiro, porque ele não tem condições de continuar em campo. Claro. O que deu a essa seleção essa ideia de que foi uma seleção pobre em termos técnicos foi que o Brasil não teve o armador, o 10. Nós não aceitamos um time que não tenha um camisa 10. Naquela seleção a gente tinha uma carência de meias. Meia que eu falo é de Djalminha, é Alex, é Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. Qual que é o meia que vai substituir o Raí, que vai servir o Romário e o Bebeto? O primeiro lugar na fase de grupos não deu ao Brasil mais facilidade nas oitavas de final. Com o Mazinho no lugar de Raí, pegamos os donos da casa para jogar no feriado nacional mais importante do país. Foi um jogo bem marcante pela data, 4 de julho, né? Dia da independência dos Estados Unidos. Todo jogo da Copa do Mundo, a gente estava em campo, parecia que estava entrando em campo no Brasil, porque tudo verde e amarelo. Agora, naquele 4 de julho, o ambiente mudou. A simpatia deu lugar a um outro sentimento que eu não sei te dizer que sentimento que eles tinham. Autoriza Joel Quinho. Rola a bola em Stanford. Aquela turbulência das arquibancadas, aquele clima de patriotismo e confiança abalaram um pouco o time brasileiro. O início do jogo não foi nada promissor. Porque vai sair cartão para Mazinho. O Zinho tentou marcar, não conseguiu. Se complicou, botou no Duley. Olha o cruzamento. Tafarel deixou passar. Nossa, o time entrou num nervosismo. A independência deles é o dia deles. O time entrou massacrado. Cartão amarelo pro Jorginho, porque ele deu mesmo. O Jorginho tá nervoso. O Brasil rouba. Deu cotovelado, o Leonardo está expulso, Leonardo. O Brasil perde a cabeça. O Dunga já poderia ter sido expulso. O Jorginho já poderia ter sido expulso. O Leonardo está sendo expulso. Nas oitavas para os Estados Unidos, ali eu tive medo. Aí parte o baixinho, partiu, bateu na trave! É só jogar o futebol brasileiro, não o futebol do Parreira, que não é o futebol do Brasil. O time estava tão consistente e tão organizado que é evidente que você ficar com -1 contra os Estados Unidos, naquele calor. Fica aí a lição de um jogador criativo para um técnico burocrático. No único lance que se partiu para cima, abriu espaço e meteu na trave. O jogo foi um sufoco. Se você olhar, eles não ameaçaram em nada. Foi um domínio total, principalmente no segundo tempo, quando nós estávamos com -1 jogador. Dentro do vestiário, a gente lembrou muito esse momento. Será que a gente vai sair nas oitavas, assim como aconteceu em 90? Começa o jogo no segundo tempo, agora é para valer. Para o Brasil mostrar mesmo com 10, de que pode continuar na Copa. O talento e a boa fase de Romário não pareciam ser suficientes naquela tarde. E os pontos fracos do time apareciam como nunca. Foi um jogo que potencializou uma maldosa e eterna visão sobre um dos titulares absolutos do nosso meio de campo. O Brasil tem que ser veloz. Vamos, Zinho, corre, Zinho.
Eu era aquele jogador de inversão de bola, a bola tá do lado, aí eu dominava, girava para tocar, e ver aquela coisa do enceradeira. Os meninos lá do Cacete Planeta que brincaram com isso. E a gente ficou aquele negócio de perco o amigo, mas não perco a piada. Então a gente começou a fazer o Zinho de enceradeira do programa, que foi uma piada que marcou muito. Ô Zinho, qual foi a instrução que o técnico Parreira deu pra você? O senhor Parreira mandou fazer o peão, então eu fico rodando por aqui. A tática é a seguinte, o Romário passa o rodo lá na frente e eu fico fazendo a enceradeira aqui no meio de campo, entendeu? Fiquei sabendo mais quando cheguei aqui as brincadeiras, né? Aí não tem jeito, na rua, nego, fala assim, enceradeira e tal. Uma maldade sem tamanho. A função dele era essa. Zinho recebe, ameaça, olhou para Romário. Girou de lá para cá, jogou com Dunga de novo. Ele faz aquela função de quarto homem pela esquerda de uma maneira muito inteligente, muito habilidosa, muito útil para o time. E eu abracei a causa. Eu abracei o objetivo em prol da seleção ganhar. Eu queria ser campeão do mundo. O Zinho ficou meio magoado com essa história da enceradeira. Primeiro que a gente não criou, mas a gente difundiu. Eu não gosto muito, né? Depois entendendo, porque assim, você faz uma brincadeira que alguém vai chorar, para o outro rir. Vai mostrar o ponto de vista do jogadorzinho durante os 90 minutos de partida. Eu peguei uma frase da minha tia, meu filho, a enceradeira ela é usada na casa para brilhar a casa, para dar um brilho na sala. Fala que você é isso. Eu era enceradeira mesmo, eu dava brilho na seleção. Enfiou pro Romário a bola. O jogo contra os Estados Unidos foi emblemático ao comprovar que o time precisava do brilho da sua dupla de atacantes para vencer. Eu tinha perdido 2 gols antes de dar aquele passe pro Bebeto. O Romário veio com a bola, saiu do meio e eu abrindo, esperando a bola pra ele foi, eu digo, dá. Eu falei, já que não vai entrar comigo, vai entrar com alguém. Aí, quando ele meteu a bola pra mim, eu só dei uma olhadinha assim no goleiro, né? Quando ele veio, eu bati assim rasteira, dei uma chapa. Bota o seu nome nesse gol que talvez possa levar o Brasil para as quartas de final. Eu saí correndo, Romário, te amo e tal. E, aquilo foi uma emoção muito grande. Foi muito bonito. Eu acho que é uma dupla de atacantes que entra para a história. O que você vai falar, velho? Do que eu vi jogando, eu e o Bebeto fomos, com certeza, a melhor dupla que passou aí na história do futebol. Acabou! Numa grande jogada de Romário para Bebeto. Sabe quantos jogos a seleção brasileira perdeu com Garrincha e Pelé em campo? Nenhum. Sabe quantos jogos a seleção brasileira perdeu com Bebeto e Romário em campo? Nenhum. Essa coisa nós não podíamos ter perdido. A gente foi a seleção que saiu daqui do Brasil com esse objetivo de ser campeão do mundo. E eu fui o jogador da história do futebol mundial que saí daqui dizendo o seguinte: essa Copa é minha, se a gente não ganhar, a responsabilidade é minha. Eu não esqueço disso. Romário! Quem tem Romário tem pelo menos um! A geração campeã é minha. Tem que respeitar e tirar o chapéu. O resto é conversa fiada.